Estamos de volta com o Consulta ao Doutor. Nosso tema hoje é o transtorno bipolar. E nosso convidado é o Dr. Edson Hirata, que é psiquiatra do Hospital Santa Cruz, é doutor em psiquiatria pela USP. Doutor, vamos continuar falando um pouquinho sobre bipolar. Daqui a pouco a gente tem o depoimento da Cristina, né, que a gente viu lá no início do programa. Já a gente traz na íntegra o depoimento da Cristina, que tem o diagnóstico do transtorno bipolar, e ela vai contar pra gente como é que é o tratamento, enfim, como está a vida dela hoje. Já a gente acompanha essa história. Doutora, a gente já falou sobre a fase de euforia, né? Como é que a pessoa se sente, o que ela pensa. E na fase de depressão, como é que é? É a mesma depressão comum, a depressão que a gente ouve aí todo dia? Então, aí você vai ter umas diferenças, né? Primeiro, eu acho que é importante diferenciar o que é uma reação depressiva do que uma depressão doença, né? Você sabe assim, que sintomas como tristeza, desânimo, não dormir, pensamento negativo, ele aparece na vida de qualquer pessoa ao longo da vida. Essa pessoa que perde o emprego, que perde um parente próximo, ele fica triste. Essa é uma reação normal que em 2 semanas melhora. Quando a gente fala de depressão doença, é quando esses mesmos sintomas, tristeza, desânimo e insônia, começam a perdurar por mais de 2 semanas e causa problemas importantes na vida social, familiar ou interpessoal. Os sintomas, aí a gente começa a falar que tem uma depressão doença. Então, o que vai diferenciar de uma reação depressiva normal de uma depressão doença que precisa de tratamento é a duração, maior que 2 semanas, e quando prejudica a vida do dia a dia da pessoa, familiar ou ocupacional, né? Os principais sintomas da depressão é uma tristeza profunda. E caracteristicamente, essa tristeza é mais forte de manhã, ele já acorda com uma tristeza. E ao longo do dia dá uma diminuída, né? Outro sintoma característico da depressão é a perda de prazer ou a diminuição do prazer. Então o paciente fala assim: antes eu tinha um prazer de ir jogar bola, ou a paciente fala: tinha um prazer de ir a um shopping, de sair com meus amigos. Hoje o prazer já não é mais o mesmo. Então essa diminuição de prazer é característico. Então esses são sintomas nucleares. Junto disso, a pessoa tem insônia, dificuldade para dormir, principalmente acordar de madrugada e depois não conseguir mais dormir. Os pensamentos ficam lentos, ficam devagar. Ele tem uma dificuldade enorme para se concentrar. Ele vai ler um texto e não consegue memorizar, o pensamento não acompanha lento. Ele fica desanimado, ele fica cansado. Então o paciente vai levantar, ele não tem aquele ânimo para ir para o trabalho. Ele diz assim: antes eu levantava com disposição para ir para o trabalho, eu levantava com disposição para ir para uma aula. Hoje eu não tenho aquela disposição, aquela energia, eu fico cansado facilmente. E na medida que essa tristeza vai piorando, ele vai ficando pessimista. Então problemas do dia a dia que antigamente ele resolvia tranquilamente, passa a ser um tormento na vida dele. Ele exacerba, ele não consegue resolver. Ele fica indeciso, fica inseguro, e aí vem pensamentos negativos, que a vida não tem graça, a vida não tem sentido, e vem ideias de morte. Esses são sintomas característicos de uma depressão, tá? Agora, não dá para saber se uma paciente que está com uma depressão, se ele vai ter só depressão ao longo da vida, né, que a gente chama de transtorno depressivo, que também tende a ser recorrente, repetitivo, né, ou se alguma vez na vida ele vai ter bipolar, ele vai ficar em quase euforia. Isso não se sabe. O que se sabe é o seguinte: se uma pessoa tem depressão, tem outra crise de depressão, e se tem um antecedente familiar de depressão, essa pessoa tem mais chance de um dia ter um quadro de euforia. Mas vendo só pelos sintomas, a gente não consegue identificar quem que vai ficar só na depressão e quem que vai ficar a ter um quadro de euforia. O diagnóstico, doutor, como é que é feito? Não tem exames, né? É só na conversa que o médico consegue identificar. Isso. Então, o diagnóstico assim, é o relato dos familiares, é o relato do paciente dessa história, que vê essas alterações comportamentais. Então, na medida que o paciente ou o familiar relata essas alterações comportamentais, na medida que você entrevista e faz um exame psíquico, é isso que vai permitir o diagnóstico. Então, não pense em fazer ressonância, raio-x, exame de sangue para diagnosticar transtorno afetivo bipolar. Não existe nenhum exame que detecte esse diagnóstico. Quando se pede algum exame,
é para afastar outras causas que podem dar sintomas parecidos. Por exemplo, se um paciente está com uma depressão, obrigatoriamente tem que pedir exame de tireoide, porque se uma paciente tiver com a tireoide funcionando mal, ele vai ter um quadro depressivo e não é um quadro depressivo funcional, psiquiátrico que a gente pensa, é um quadro depressivo de natureza orgânica. Então, os exames que se pedem é para afastar uma causa orgânica. É por exclusão. Só né? por exclusão, não para fazer o diagnóstico de bipolar. Tá certo. Bom, agora a gente vai ver então o depoimento da Cristina Oliveira, que há 18 anos foi diagnosticada. Ela sabe que tem o transtorno bipolar, ela trata e ela faz parte da Abrata, que é uma associação que reúne pessoas com bipolar, familiares, enfim, e dá apoio, dá suporte para essas pessoas. A Bruna conversou com a Cristina e traz agora o relato dela para a gente. Vamos ver. O transtorno bipolar atinge cerca de 340 milhões de pessoas em todo o mundo. A principal característica do bipolar é a mente inquieta, o que pode provocar desequilíbrio do comportamento e no humor. Ao meu lado está a Cristina, ela faz parte da Abrata e foi diagnosticada há 18 anos. Tudo bem, Cristina? Tudo bem. Cristina, como que você era antes de ser diagnosticada? Incrível e maravilhosa, para ser bem franca, que eu sempre tive a característica da atividade, né? Bastante excessiva, bastante eu sempre tive muitas capas de Mulher Maravilha. Então, quando está nova, quando se é jovem, se produz mais, se trabalha mais, então é uma coisa fantástica. Com 44 anos é que eu me assustei, primeiro pelo excesso de bebida alcoólica, já estava me achando até alcoólatra. E segundo, uma depressão que caiu quase paralelo a isso. Por 2 anos, Cristina esteve em depressão profunda. Ela sempre foi ativa e extrovertida. E, de repente, esses sentimentos desapareceram. Deixou de sair de casa, quase não levantava da cama, era difícil até tomar banho. Ela não entendia o que havia acontecido. Do tipo, estava dirigindo, parei o carro, não consegui mais sair do carro, nem dirigir. O meu marido teve que vir me buscar onde eu estava, né? Aí entrei em casa e não saí mais, não conseguia mais sair. E aí veio a ajuda médica, o diagnóstico, que era transtorno bipolar, uma fase depressiva bastante grande. E aí começou a alquimia da médica em achar um remédio que fosse mais adequado a mim. O psicólogo ajudou e ainda ajuda a Cristina a superar alguns transtornos, como a síndrome do pânico. Segundo ela, os remédios são fundamentais. A base foi o remédio, né? Porque quando você está com pânico, quando você está muito deprimida, a vontade que você tem é de morrer. Não existe mais nada na vida que não seja o suicídio. O que mudou na sua vida depois que você começou o tratamento? Com a medicação você se estabiliza. Aí eu achei o mundo muito bege, de vermelho virou bege, ficou chato. Trabalhar isso também, terapia, que não é bem assim, você consegue coisas. E ao mesmo tempo que isso, uma incapacidade, seja por alguma sequela de remédio, pela própria crise, uma incapacidade até de articular palavras. É comum que as pessoas bipolares enfrentem preconceito até mesmo dentro de casa. Cristina sempre teve o apoio da família. Então a família lidou com isso, o marido, um companheiro inestimável para a saída das crises. No trabalho, crise, no trabalho, preconceito. Eu era gerente, eu era dona, e as minhas próprias funcionárias perderam a confiança no meu trabalho. E eu, então, nem se fala, né? A Abrata é a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. Ela existe há mais de 10 anos para ajudar pessoas que sofrem de depressão e transtorno bipolar, com grupos de autoajuda e palestras, auxiliando no tratamento médico. A Abrata não substitui médico, não substitui psicólogo, mas ela ajuda a compreender melhor. E ainda existem sequelas? O pânico não tem determinado. Em algum momento chega, por exemplo, eu não dirijo mais. De noite me incomoda, a multidão me incomoda. O metrô me atrapalha, mas eu vivo. Depois da Abrata eu voltei a viver. Você tem orgulho da tua vida? Tenho. A Cristina é um conjunto, bipolar é uma parte, uma das partes da Cristina. Com bipolaridade e sem bipolaridade, eu gosto muito da Cristina. A Cristina é uma pessoa coletiva, mãe, alegre, brincalhona.
Eu não sou alegre e brincalhona só porque eu sou bipolar. O bipolar pode ter feito eu ser exagerada em alguns momentos, mas eu sou muito tranquila, muito carinhosa. Eu gosto muito da minha vida. Tá certo. A doutora Cristina fala sobre a importância do tratamento na vida dela, né? Queria que o senhor falasse pra gente como é o tratamento, como é o controle do transtorno bipolar. Bom, o tratamento bipolar basicamente envolve medicamentos e psicoterapia, né? Tem uma série de medicamentos para o transtorno bipolar. Tem o carbolítio, são os que a gente chama de estabilizadores do humor. É o carbolítio, ácido valproico, a carbamazepina, todas as medicações para o controle do bipolar, né? Essas medicações, elas são extremamente eficazes e, como disse a Cristina, ela estabiliza o humor. Ela não deixa que a pessoa oscile, tanto para a fase de euforia quanto para a fase de depressão. Além dos medicamentos, a terapia, é importante fazer a terapia, né? A terapia na fase de depressão é você fazer mudar o comportamento dela, tirar o pensamento negativo, que a gente chama de terapia cognitivo comportamental. Na fase de euforia, a gente tem que a gente chama de terapia dos ritmos biológicos. Quer dizer, o que é? É manter uma certa rotina em relação ao horário que acorda, horário que toma café e coisas assim, tá bem? E atividade física aeróbica também é extremamente fundamental, tanto da depressão quanto dos quadros psiquiátricos de maneira geral. Hoje se recomenda atividade física aeróbica para a maioria dos quadros psiquiátricos. Bom, vamos voltar então à questão da Maria de Tapecerica da Serra, que queria saber o que é o lítio e se ele tem que ser tomado por toda a vida. Então, ele é um medicamento que estabiliza o humor. E precisa tomar sempre? Quem faz tratamento pode um dia parar? Então, aí depende muito do quadro. O lítio é uma medicação extremamente segura. O que é importante é a pessoa saber se quando ele começa a tomar o lítio, ele precisa fazer monitorização. Ele precisa dosar o lítio pelo menos uma vez por mês, tá? Depois que chegou a quantidade certa, você mantém essa dosagem. Por quanto tempo tomar a medicação depende do quadro. Então, se a pessoa tem, por exemplo, um quadro de euforia extremamente grave e repetido outro quadro de euforia extremamente grave, ficou agitado, quebrou as coisas, perdeu bens, perdeu as propriedades, esse paciente tem uma chance grande de tomar medicação por longos anos até o resto da vida. Agora, se o paciente teve um quadro de euforia, não é todo quadro de euforia que a pessoa fica agitada, agressiva e perde bem. Se ele tiver um quadro de euforia que não foi muito grave, ele pode tomar medicação e depois de 2 anos ficar sem. Então, depende muito da gravidade e da repetição. Se tiver mais de 3 ou 4 casos nas recaídas de euforia, provavelmente a medicação para o resto da vida. Se tiver 1 ou 2 leves, 2 anos, 3 anos, depois suspende a medicação. Doutora, a gente tem 1 minutinho só. Eu quero responder mais uma questão aqui. Deixa eu só pedir aqui a pergunta que fala sobre a agressividade. Pergunta do Jefferson. Aqui. Na do Jefferson, a esposa tem transtorno bipolar e mesmo tomando o medicamento, ela muda de uma hora para outra. Ele quer saber se isso é normal. Rapidinho, doutor. Não, não é normal. Quando você toma a medicação, o humor tem que estar estável. Ele não pode ter oscilações de humor. Então precisa conversar com o médico. Precisa conversar com o médico o que está acontecendo. Pergunta da Patrícia para a gente finalizar. Então, 1 minutinho. O marido tem transtorno bipolar e às vezes fica agressivo. Ela diz que ele tem todos os outros sintomas, depressão, euforia e até chegar na agressividade. Ela quer saber se isso é normal. Normal não é, né? Também não é normal. Tem que voltar a conversar com o médico para ver a medicação que não está bem adequada. Precisa de tratamento, Precisa de tratamento e voltar ao médico ver o que está acontecendo. E a família tem que se envolver também, tem que participar, tem que dar apoio. É fundamental o envolvimento da família em todas as fases do tratamento. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela presença, obrigada pelas informações. Tinha aqui ainda um monte de perguntas para a gente responder, que infelizmente não dá tempo, né? Mas o senhor está convidado para voltar para a gente continuar esse bate-papo, porque foi de fato muito interessante. Obrigada. Obrigado. Boa tarde. E fica aí o telefone do Hospital Santa Cruz. Telefone 11 50 80 2002 e o e-mail do Dr. Edson, que é edson.irata@uol.com.br. Consulta fica por aqui. Agradeço sempre você de casa, que nos recebe todas as tardes. Obrigada pela sua companhia e todos os dias faço questão de agradecer a sua confiança. A gente sabe que você de casa leva a sério o que é dito aqui no Consulta, por isso nosso compromisso de sempre trazer profissionais de excelência para levar a melhor informação para você.
Amanhã a gente está de volta com o programa especial Dia das Mães, 4h15 da tarde. Até lá, tchau, tchau.